Olá, meu amigo inscrito, seja muito bem-vindo aqui no canal do John. E o relator da medida provisória 1164 foi entrevistado. E essa entrevista foi feita lá no programa Palavra Aberta, onde ele mencionou o retorno do consignado, que foi já bastante cobrado, tanto por beneficiários do BPC Loas, como também pelos parlamentares envolvidos nessa tramitação da medida provisória. Então, na íntegra aí, eu vou te mostrar o que foi que ele disse, os pontos importantes aí, e a gente vai comentar depois do vídeo dele. Então, fica até o final desse vídeo para que você possa entender melhor. Então, realmente tem propostas de alteração em vários pontos. Claro que alguns artigos eles são colocados com maior cobrança. Um deles é a questão do consignado, especialmente para os beneficiários do BPC, tem sido também uma demanda muito frequente, citando aqui algumas das pautas, algumas das solicitações que têm sido feitas por muitos dos parlamentares, tanto deputados quanto senadores. E tem chance de alguma dessas serem incluídas no texto? Observe bem o que ele disse. Ele disse que é uma pauta bastante cobrada, bastante solicitada pelos parlamentares. Mas em nenhum momento mencionou a quantidade de beneficiários do BPC Loas que tem deixado o seu comentário nas redes sociais dele. E nesse ponto da entrevista, essa senhora, ela pergunta para ele se há chance de alguma dessas solicitações serem atendidas. E aí você vai ouvir agora a resposta dele. Tem chance de alguma dessas serem incluídas no texto? A medida provisória, nós aprovamos um cronograma para que assim a gente pudesse. Já foi ouvida a sociedade civil, vamos ouvir também o governo, e a partir daí tem condições da gente alinhar o posicionamento do nosso relatório. Porque compreendemos que medidas como ajustes de valores dos benefícios, onde o valor por família, por beneficiários é de R$ 142, por exemplo, aonde o programa assegura um mínimo de 600. Se você observar, meus amigos, o ponto que ele estava falando do consignado, que ele para de falar do consignado, essa senhora pergunta se há possibilidade dessas solicitações voltar. E automaticamente a conversa dele, a explicação dessa MP sai totalmente da rota do consignado. Ele começa a falar de alteração de valor, mudança no benefício, tudo isso fora do assunto do consignado. E talvez você esteja aí pensando, o John está sendo muito negativo. Não é. É você tentar também entender cada fala e cada posicionamento aqui. Então, tanto eu mostro o lado positivo da coisa, como também mostro o lado que não é tão positivo assim. Como você pode observar aí, volta o vídeo para você observar, que ele fala ali do consignado e quando ela fala sobre possibilidade, ele já muda ali a rota da conversa. Mas vamos ouvir um pouco mais dessa entrevista aqui e também vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa entrevista para você assistir aí na sua casa. R$ por família, mas a pedir que esse valor seja aumentado. Ao fazer isso, naturalmente tem um impacto financeiro, né? O próprio programa tem uma previsão para o ano de 2023, algo em torno de 176 bilhões para essa transferência de renda. Então, todo esse ajuste tem que também ouvir o governo, não adianta a gente querer uma alteração nesse valor onde não tem uma capacidade financeira, uma previsão orçamentária para que o governo tenha condição de arcar. Mas entendemos que alguns ajustes dos que foram apresentados pelos parlamentares são possíveis, né? No entanto, já com essa discussão que já foi feita com a sociedade civil, vai ser feita com o governo, acho que isso nos baliza melhor para que a gente chegue ao entendimento a quais emendas serão acatadas, completas ou parcialmente, e quais... Aqui ele diz sobre a possibilidade de aceitar algumas emendas dessa daqui. E aí ele fala que isso foi discutido com a sociedade, com os parlamentares e tal. Mas, na verdade, a sociedade teve uma pequena participação em audiências públicas, a qual alguns beneficiários deixou sua mensagem através do site do Congresso. E foi lida algumas perguntas e algumas solicitações. Somente isso.
certo? A gente precisa entender essa parte a qual ele coloca, que teve uma discussão com a sociedade e tal. Não foi bem assim. Simplesmente as pessoas mandaram algumas perguntas, mandaram ali algumas reivindicações que foi lida em algumas audiências públicas aqui. O que foi mesmo apresentado claramente sobre o BPCLOAS e sobre o consignado foi tudo aquilo que eu já compartilhei aqui no canal em vídeos anteriores. Como deputados que foram colocar ali emendas que falaram sobre a necessidade do crédito, que falaram sobre o risco de tirarem esse crédito do BPCLOAS, entre outras coisas. Então, desse ponto que eu parei essa entrevista aqui, não foi falado mais nada sobre o consignado do BPCLOAS. Esse era o ponto principal dessa entrevista, mas nada foi mencionado depois sobre o consignado. Simplesmente ele deixou aí a observação dizendo que algumas coisas podem sim ser aceitas e outras não. Então a gente precisa esperar esse parecer para a gente saber qual é a real decisão a qual ele achou melhor colocar no texto da medida provisória. Se você não é inscrito aqui no canal do John, te convido a se inscrever. É um dos canais que está aqui no YouTube há 4 anos, criando conteúdo, sempre com a responsabilidade de compartilhar contigo a verdade. Se inscreve e não esquece. Me segue também lá no Instagram, que todos os dias eu estou lançando novas informações. E lá, muitas vezes, nos stories, eu tiro a dúvida de muita gente. Forte abraço e até o próximo vídeo.